Cap, né, faz uma denúncia grave, né, com relação à atuação, né, do DCM, inclusive mostrando que até mesmo a Wikipedia já não considera o DCM como uma fonte confiável. E isso tudo, né, a gente percebe já há muito tempo que canais como 247, DCM, Revista Fórum e outros são instrumentos, né, de fake news, tanto quanto canais como o do Alan dos Santos. Porque o petismo, ele se equivale ao bolsonarismo. Se o bolsonarismo se vale da fake news, os canais sujos ou os blogs sujos do PT também se valem. Aliás, é muito importante que a gente diga que esses canais, né, receberam muito dinheiro, né? Você sabe, receberam muito dinheiro do governo, né, instrumentalizando esses panfletários, né? Além de fazer panfletagem, eles ainda inventam histórias. Porque se eles não fizessem panfletagem, mas não fizessem fake news, o que vai lá, né? Mas também não deveriam ter recursos públicos destinados para esses órgãos supostamente de imprensa. E efetivamente, né, como o petismo, né, ele não se preocupa hoje com o conteúdo, mas sim com a forma, tentaram fazer relações com relação à questão, né, das entidades organizadoras desse debate envolvendo o Ciro e o Aldo. E me parece que isto, né, mostra a pequeneza do petismo, a superficialidade do petismo e como esses canais que se denominam de imprensa, mas que não são de imprensa na verdade, o quão eles agem, né, tão desonestamente quanto qualquer veículo que se identifique como bolsonarista. Até mesmo a Jovem Pan, que, né, muita gente critica a Jovem Pan, até mesmo se a Jovem Pan, que é sim um instrumento de jornalismo, não pelo que ela faz hoje, mas pelo que ela já fez no passado, se a gente considerar, né, a Jovem Pan, há um nível até às vezes um pouco pior que a Jovem Pan dentro desses veículos, né, que eu repito, né, que não servem para nenhuma fonte, que não tem credibilidade nenhuma. Por que isso está acontecendo e por que estão atacando o Ciro Gomes? Porque bolsonaristas e lulistas dizem que Ciro é uma, vamos dizer assim, é cobra morta, é um cachorro morto. Mas eu acho engraçado que esse cachorro morto a todo instante é atacado. Tá atacado, sabe por quê? Porque vai chegar a hora do cansaço do bolsonarismo e a nessa está chegando. E como eu estou prevendo, e eu estou dizendo isso, estou colocando em risco, né? Mas eu estou dizendo, sim, que eu não me surpreendo daqui a pouco tempo nós termos no mesmo palanque Lula e Bolsonaro, porque Lula já colocou no seu palanque Maluf e Collor. Não custa nada para Lula ter no seu palanque Bolsonaro. E como é que vai ficar estes que se dizem tão anti-PT? Aliás, eu aposto que vai ter muita gente que até então criticava o PT que vai virar um petista, um neopetista, tanto quanto aconteceu com o Reinaldo Azevedo. E aí a gente precisa dizer uma coisa, meus caros. A gente precisa dizer que nós lutamos contra a desinformação do lado bolsonarista e do lado petista. E do lado petista é mais nojento ainda, porque no meio bolsonarista tem a desinformação da sua base pela despolitização natural, né, de que essas pessoas foram inclusive induzidas a chegar nesse nível, porque o bolsonarismo é uma consequência, né, das coisas erradas do petismo, e o petismo fez questão de empurrar uma boa parte da população para lá. Mas o petismo, quando é feito do petismo, é a orquestração, né, dessa polarização despolitizada e dessa coisa de manchar o campo político com mentiras e enganações. O que eu quero dizer com tudo isso, e aliás, o que eu penso de tudo isso é que as máscaras irão cair.
eu não me preocupo mais com as mentiras do PT. As máscaras estão caindo, porque o governo petista está aí e as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Nada mudou, muito pelo contrário. Continua tendo orçamento secreto, continua tendo o Centrão mandando e ditando as regras, continua tendo, inclusive, né, um governo que acha que quem o combate, quem o critica é seu inimigo e, portanto, deve ser silenciado. É a mesma forma de operação, o mesmo modus operandi do bolsonarismo. O bolsonarismo e o lulopetismo se preocupam com formas, com cores, com símbolos, mas jamais vão se preocupar com o sentido real das coisas. Até porque se dizem tão de frente um do outro, mas no fundo, né, e bem lá no seu subconsciente sabem que eles compartilham dos mesmos princípios. Talvez com palavras diferentes, mas com os mesmos princípios. E, portanto, as suas falas, através de seus meios de comunicação, são tão inúteis quanto, né, um suspiro de uma formiga. Talvez o suspiro de uma formiga seja mais válido do que a fala de quem mente tanto que acredita na própria mentira que fala para si mesmo.